Agora, como servir no missal na oração eucarística quarta? Observação importante. Sempre eu costumo falar que a oração eucarística primeira, a segunda, a terceira não tem um prefácio próprio. A segunda tem, mas a segunda, logo no início da oração eucarística, tem a seguinte rubrica. Embora tenha prefácio próprio, esta oração eucarística pode ser usada também com outros prefácios, sobretudo aqueles que de maneira sucinta apresentam o mistério da salvação, por exemplo, prefácios comuns. Entretanto, a oração eucarística quarta já tem uma regra logo no início. Este prefácio não pode ser substituído por outro, porque introduz a oração eucarística, cuja estrutura apresenta o resumo da história da salvação. Portanto, se for rezar a oração eucarística quarta, o prefácio é da oração eucarística quarta, já está próprio, especificado e tem que ser rezado este. Portanto, se você for servir uma missa em que o padre vai fazer uma celebração votiva, por exemplo, de Nossa Senhora, ou uma celebração de corpo presente particular para os familiares, você não vai poder utilizar, por exemplo, prefácio de Nossa Senhora na missa votiva de Nossa Senhora, ou prefácio dos fiéis defuntos numa missa de corpo presente, usando a oração eucarística quarta. Então, saiba escolher ou conversar com o padre e falar: padre, qual oração eucarística vamos rezar? E aí ele pode se esquecer desse detalhe, vai celebrar a missa de corpo presente de uma pessoa e vai falar: vamos rezar a quarta, que é bonita, inclusive apresenta história da salvação, etc. Aí você fala para ele: sim, podemos rezar. Entretanto, o prefácio vai ser próprio da oração eucarística. Não vamos rezar o prefácio dos fiéis defuntos, não. Vai ser um prefácio próprio da oração eucarística. E aí, tudo bem, se for assim, então tá. Aí tem o santo, depois do santo, prefácio, continua aqui a oração, que é inclusive uma oração eucarística extensa, mas muito rica e bonita, com os seus textos. E aí continua, aqui sim, tem aquela parte em que o coro toca o sino e todos se ajoelham. E aí tem a resposta, mas antes disso, nós já temos duas respostas aqui do povo. E aí vem a narração. Nesse momento você pode até se ajoelhar também, porque tanto aqui quanto no outro lado tem a narração, que não precisa virar a folha para o padre. Então você pode se ajoelhar nesse momento e esperar ele consagrar o vinho também. Assim que ele consagrar o vinho e ele for se levantar da genuflexão que ele fizer, você vira logo a folha e aponta qual aclamação deve rezar. Aquela que estiver no folhetinho da missa, já pré-determinada, no jornalzão da paróquia, caso tenha no fim de semana, normalmente sempre tem, ou aquilo que, se você tiver liberdade para escolher, o padre também tiver liberdade. Em seguida, ele vai continuar aqui, aí tem a resposta do povo, continua a resposta do povo, e aqui nós temos uma estrelinha, e como sabemos, sempre que aparece estrelinha no missal, é porque tem algumas observações. E nesse caso, assim como na oração eucarística terceira, também tem aqui uma estrelinha própria para a missa com batismo, com crisma e na missa com primeira comunhão eucarística. Não tem aqui uma estrelinha, diferente da outra oração que vimos agora há pouco, a terceira, por exemplo, não tem para a missa com matrimônio, né? Só com batismo, crisma e primeira comunhão eucarística. Portanto, se for uma missa com matrimônio, já saiba que também não vai ter uma estrelinha própria para os noivos. Vamos fazer um paralelo aqui. Por exemplo, oração eucarística terceira, ou melhor, segunda. Missa com matrimônio. Aqui nós temos o comunicante, uma oração própria, que inclusive o padre cita o nome deles. Portanto, se for uma missa com matrimônio, é plausível que você, com o padre, escolha orações eucarísticas nas quais eles serão citados. A quarta não é uma delas. E faz então, caso tenha um concelebrante, um C. Primeiro concelebrante, reza essa oração. E aí, lembrando que se tem a estrelinha, então ele vai rezar uma dessas três aqui, dessas três opções. E o povo vai responder: lembrai-vos ao Pai da vossa igreja. Caso não tenha essas três opções, nem é com batismo, nem é missa com crisma e nem é missa com primeira comunhão, reza-se essa parte aqui como de costume. E aí já vira folha e vem o segundo concelebrante, caso tenha, o terceiro, caso tenha, se não, só tem um padre, ele reza tudo mesmo. E aí vem a doxologia final. Segue-se então o rito da comunhão, página 569. Diferente da oração eucarística terceira, que vimos também já, ela não tem uma parte própria para missas
dos fiéis defuntos. A oração eucarística terceira tem aqui, ó, nas missas pelos fiéis defuntos, pode-se dizer, inclusive tem ali uma parte para falar o nome do filho ou da filha, né, que está celebrando, a memória pela qual está celebrando. Aqui não tem. Então também a oração eucarística quarta não é viável para uma missa de corpo presente, uma missa matrimonial, por exemplo.